Olá, estamos chegando aqui em mais um episódio do Corecast, o podcast oficial do Corecon. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, vou já apresentar para você. Lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da Amazônia Podcast. Você que quer fazer o seu podcast, gravar um curso, um treinamento, pode contar com a Amazônia Podcast, que é a nossa patrocinadora oficial. E hoje nós estamos aqui, eu muito honrado e muito satisfeito de estar recebendo aqui uma grande estrela da economia do estado do Amazonas, ela que esteve na frente do Sebrae como superintendente até ano passado, hoje está como diretora técnica, foi homenageada pelo nosso Corecon como economista de destaque, referente ao brilhante trabalho que ela fez e faz ali no Sebrae Amazonas. Conosco aqui a economista Lamice Said. Seja muito bem-vinda, Lamice. Muito obrigada, eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer e uma grande alegria estar aqui com vocês. Estamos aqui também dividindo a bancada com o nosso presidente da Comissão de Valorização e o nosso amigo também contemporâneo, economista Max Cohen. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lamice. Prazer estar com vocês. Posso começar aqui com as perguntas para a Lamice ou você quer começar? Pode começar, presidente. Lamice, a gente sabe que o papel de grande importância do Sebrae, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a empresa, dando os primeiros passos, as consultorias, né, até mesmo a busca de crédito, os desafios para o Sebrae nessa mudança de paradigma, mudança de rumo da nossa economia. Em 2023 a gente sabe que o acesso ao crédito está cada vez mais difícil, mas eu acredito que você, junto com a sua equipe, já se preparou para isso. Qual é a sua ideia de como é que vai ser aí 2023 daqui para frente na questão dos pequenas empresas, dos empreendedores que ficaram sem emprego e resolveram empreender? Isso, é uma preocupação muito grande realmente do Sebrae, a questão, né, da informalidade. A informalidade no Amazonas hoje, ela é tão grande que ela está em terceiro lugar no Brasil. Então, veja, hoje no Amazonas nós temos 200 negócios formais e cerca de 700 mil negócios, informais. Então, 200 mil negócios formais para 700 mil negócios informais. E qual é o grande desafio do Sebrae? Mostrar os benefícios da formalidade para todo esse público. Além do que a nossa meta para esse ano é atender com soluções, fazer realmente a diferença na vida das empresas em 25% das empresas formais. Né? Então, assim, é um grande desafio mostrar para elas tanto o benefício da formalidade quanto a importância da manutenção da sustentabilidade dessas empresas no mercado. Porque também não adianta só abrir. Elas têm que abrir, têm que gerar emprego e renda, têm que gerar negócios, lucro, né? E se manter no mercado e crescer, né? Porque também esse é um dos nossos objetivos, fazê-las crescer. Legal. Olha, eu tenho uma pergunta para a Lamice. Eu, depois que formado, um dos primeiros trabalhos foi com uma consultoria com o professor Rodemarque junto ao Sebrae Nacional. E naquela oportunidade, muitos anos atrás, nem vou entrar nesse detalhe, o Sebrae tinha uma atuação que ainda tem hoje com micro e pequenas empresas. E naquele momento, naquele ano, estava um trabalho voltado para a área mineral não metálico, como olarias, setor madeireiro, né? E de lá para cá o mercado se modernizou, né? Se transformou. Queria que tu dissesse para a gente como é que o Sebrae está atuando hoje com esses novos segmentos de empresa, onde que estão entrando startups, onde que entra, né, tecnologia, como é que o Sebrae está atuando nesses vários mundos de negócio. Negócio tradicional, né, que se tem há muito tempo, que o Sebrae sempre apoiou, desde os pequenos negócios que começam lá com artesanato, e te perguntar hoje, como é que o Sebrae está atuando junto às startups? Então, é um foco muito grande nosso, né, dessa gestão, trazer a questão da inovação.
porque as empresas não conseguem também mais se manter no mercado sem inovação. Então, nós temos um projeto voltado para as startups, né? Ele é todo já estruturado, temos orçamento e tudo mais para trabalhar as startups. Mas trabalhamos também fortemente essa questão da ideação. Nós temos toda uma trilha para que desde que eles tenham a ideia, né, e ser maturada essa ideia para que ela vire realmente um negócio. Temos também soluções inovadoras que a gente aplica nas empresas, que é o nosso Sebrae Tech. É um produto muito de alta qualidade e que tem subsídio, ou seja, o Sebrae subsidia 70% da inovação nas empresas e elas pagam 30% ainda parcelado de 10 vezes. Então, esse programa, ele tem um volume de recursos bastante considerável. A gente capta recursos do Sebrae Nacional para aplicar nas empresas e ele é operacionalizado durante todo o ano, não só com as startups, mas com todo o público que o Sebrae atende hoje, desde que tenha CNPJ. Né? O Sebrae Tech só atua realmente com empresas formais, porque ele é uma solução de alto padrão, como a gente chama. Perfeito. E, Lamice, a garotada está abrindo novos negócios, não digo ainda firmas, né? O CNPJ, mas negócios estão envolvendo jogos, design digital, pequenos sistemas para administração de condomínio ou algo que vai para dentro de alguma empresa, né? Essas novidades com certeza chegam, essas ideias chegam até o Sebrae. Tu consegue dizer para a gente em que pontos esses empreendedores andam pecando ou quais são os maiores obstáculos para essa garotada que está buscando uma trilha de empreendedorismo nesse ambiente tecnológico? Então, o Sebrae, inclusive, nós fomos destacados em nível nacional como uma empresa que acabou fazendo aceleração em cerca de 8 mil empresas no ano passado. Caramba. Então, assim, isso é um bom destaque, né? Sim. Mas o que a gente faz? O que a gente percebe muito? Eles são muito ágeis, né, nas soluções, eles trabalham muito fortemente em atuar naquilo que está sendo necessário naquele momento, seja em qualquer setor, porque tem muitos destaques também no agronegócio, na indústria, no comércio, na prestação de serviços. Mas o que eles precisam muito para que realmente a empresa deslanche e que ela tenha credibilidade para ser investida? Gestão, né? Você tem que demonstrar que tem uma boa gestão, porque aí você passa confiança para os investidores. A partir do momento que você tem ali toda uma estrutura, um planejamento da gestão daquele negócio, de como que ele vai funcionar, como que ele vai fluir, como que ele vai estourar, né, no mercado. Então, a gestão é muito importante. Então, a gente trabalha muito com eles essa questão. Nós temos, vocês devem saber, um espaço também que a gente promove muitos encontros, onde a gente atende muito as startups, que é o nosso Sebrae Lab. É um espaço que a gente cede para eles de forma gratuita. Lá a gente promove muitos hackathons, muitos eventos, meetings, né? Mentorias, tem espaço, tem os aquários, tem tudo que eles precisam ali para pensar, para fazer ideia, para discutir e com os nossos mentores. E a partir dali, trazendo muito foco em gestão, a gente ajuda também eles a ter acesso ao mercado, a fazer a questão da aceleração e de realmente ter destaque. A gente tem um grande sonho de descobrir e de ajudar, de contribuir a ter um unicórnio no Amazonas, que não temos, né? Temos cerca de 8 no Brasil, mas a grande maioria em São Paulo, já tem uns 2 ali por Santa Catarina, mas no Amazonas ainda não. Não temos. Mas temos aí esse desafio, né? Todos nós aqui, economistas, de fazer com que esse ambiente de startups, de tecnologia, de inovação no Amazonas melhore, né? Para que haja aí o nosso unicórnio. Legal. Primeiramente, esqueci de falar na minha primeira fala, agradecer o apoio do Sebrae, né, junto ao Corecon. Ano passado você deu um grande apoio, você deu espaço. O Lab, como é o nome lá? Sebrae Lab. Sebrae Lab, lá nós conseguimos fazer o nosso primeiro hackathon. Esse ano nós estamos aí com uma grande parceria novamente, né, Max? Correto. Com o Sebrae, lá com a nossa Clube de Finanças. Clube de Finanças, fazendo toda a Finance primeira, Talks. o nosso Finance Talks,
primeira terça-feira do mês. Muito obrigado, realmente. Um grande abraço à nossa superintendente, Ananda, né, que está agora na superintendência, todo o corpo técnico do Sebrae, em nome do Corecon aqui, agradecer realmente essa parceria que vocês têm conosco. Voltando ao nosso tema, Lamice, a gente sabe que muitas empresas, a gente acompanha o número de empresas que abrem junto à Jusceia, mas infelizmente grande parte da metade dessas empresas no primeiro ano fecham, né? Mesmo com todo o apoio da equipe do Sebrae, a gente acompanha isso, né, quando a gente está dando as nossas entrevistas, quando a Jusceia divulga os números. Realmente é um número interessante, número de abertura de novos negócios, mas é um número preocupante também, um grande número de fechamentos. Você que faz parte da diretoria do Sebrae e é economista, na sua visão, qual que é o principal motivo desse fechamento das empresas logo no primeiro ano de negócio? Realmente é também uma preocupação nossa, né? Até o segundo ano, a queda é muito grande, até 2 anos. Quando salva do primeiro, cai no segundo, né? Isso, é muito, muito forte. 75% também é falta de gestão. E aí tem a questão, que eu sempre falo, inclusive no Sebrae. No ano passado, a nossa meta era atender 20% das empresas, atendemos 22% das empresas formais. Para esse ano, ampliamos para 25%. Então, 25% procuram o Sebrae, ou o Sebrae encontra, porque a gente sai também em busca dos clientes. 25%. Quando tem o nosso apoio e recebem uma diferença no atendimento, na gestão, no seu planejamento, nas suas soluções, nas suas trilhas de capacitação, esse índice é muito menor. Mas tem 75%, quase 78% de empresas formais que não são atendidas ainda pelo Sebrae. Eu até falo isso internamente. Gente, nós temos uma oportunidade imensa, porque a gente atende muito, 20% a 25%. Essa grande maioria de que a gente não atende precisa também do nosso apoio. Então, a gente tem que traçar estratégias para alcançar cada vez um número maior de empresas para que esse ambiente, né, essa questão tanto da informalidade diminua, quanto a questão também dessa morte nos primeiros 2 anos de empresa. Porque cada empresa que tem um insucesso, para a gente é muito ruim. Da mesma forma, cada sucesso de uma empresa é uma vitória para o Sebrae. Então, a gente fica sempre de olho. Agora, claro, é muito mais caro você atender uma quantidade maior de empresas. E nós temos limites orçamentários. Então, dentro das nossas metas pactuadas com o Sebrae Nacional, a gente atende até um pouquinho a mais do que é pactuado. Porém, ainda temos aí um grande percentual descoberto, como eu chamo, que precisam aí desse apoio. E é por isso que eu falo, o que eu posso divulgar, o que o Sebrae faz, o apoio do Sebrae, eu falo, gente, se vocês caminharem de mãos dadas conosco, vocês vão ter muito mais oportunidades. A gente existe para isso. E a grande maioria dos nossos serviços são gratuitos. Então, basta você querer se capacitar, você querer se informar, você querer orientações, você chegar na gente, né? Porque nós estamos aqui de portas abertas. E como você falou a princípio, o crédito também, ele é muito importante, né? O crédito, eu até falei essa semana no Bom Dia Amazonas sobre o crédito. Falei, gente, o crédito, ele é uma questão que ele é igual um remédio, né? Ele tem que ser aplicado no volume, na medida certa, porque ele pode ser remédio ou veneno. Então, ele tem que vir no momento certo, ele tem que ser ágil. Ele tem que vir no valor ideal para nem endividar demais a empresa e nem ser tão pequeno a ponto de não atender às necessidades momentâneas. Então, assim, é bastante complexo, mas são temas que percorrem, né, a veia do Sebrae, né, por estar ali trabalhando muito a questão da gestão. Né? Então, eu até brinco, eu digo que o Sebrae é uma instituição que tem mais economista por metro quadrado, né? Ali temos bastante economistas, né? E ali a gente consegue atuar na nossa área fim, o que é maravilhoso, né? E eu, como amo o que faço, amo a nossa profissão, procuro sempre estar à frente, porque também o Sebrae é uma instituição de vanguarda, para trazer o que há de melhor para essas empresas. E eu falo para eles, quanto menores eles são, mais importante eles são para o Sebrae.
porque mais eles precisam do nosso apoio. Legal. Só para nossa audiência entender, né, a gente sabe que, graças a Deus, a audiência do Corecast está crescendo muito, e graças, logicamente, à presença de pessoas ilustres que estão aqui com a gente em todo o episódio, né, Max? Perfeito. A atuação do Sebrae se limita à capital, Lamice, ou o Sebrae já atende outros municípios do nosso estado? Para os nossos empresários que estão nos assistindo aí do interior do Amazonas, com certeza essa pergunta aqui é importante. Excelente pergunta. Nós temos um direcionamento do nosso Conselho Deliberativo Estadual, hoje capitaneado pelo seu Antônio Silva, que é o presidente da Federação das Indústrias, um forte direcionamento de interiorização das nossas ações. Então, o Sebrae é um dos poucos órgãos no estado do Amazonas que atende todos os 62 municípios. Então, a gente tem parceria com a nossa querida Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, onde a gente percorre todos os municípios levando crédito. O Sebrae é o agente técnico, no caso do setor secundário e terciário, junto à AFEAM, para levar crédito a essas empresas. Então, a gente vai para os municípios, a gente visita as empresas, a gente define o valor do crédito, a gente colhe toda a documentação, passa para eles todas as informações, capacitamos, porque é um crédito orientado, e isso faz muita diferença, de mostrar para eles que eles devem aplicar esse crédito no objetivo fim, Sim. seja capital de giro, seja investimento fixo, seja investimento misto, que eles devem pagar em dias esse crédito para que eles tenham aí uma credibilidade junto à FEAM e possam retroalimentar esse crédito, né, da feita que eles pagam. Eles conseguem mais crédito e quanto mais vezes eles fazem, maior vai sendo o volume, o valor que eles podem estar acessando. A gente explica que é um crédito subsidiado, posto que é um valor muito baixo. As taxas de juros que hoje estão sendo tão discutidas, que estão elevadíssimas no mercado, né? As taxas de juros da AFEAM são subsidiadas. Excelente. São 6% ao ano, podendo chegar a 4,5%, porque tem o desconto ainda, Sim, né? desconto de adimplência. Desconto de adimplência, então elas variam de 4,5% a 9% ao ano, né? Então são taxas realmente bastante atrativas e o prazo também é atrativo, posto que em média o prazo são 3 anos, 36 meses. Né, para pagamento, com prazo de carência, né? Então, assim, muitos valores, tem valores que só precisam de um avalista e não precisa de garantia. Sim. Então, tem toda uma facilidade que o governo do estado, a partir da AFEAM, né, que administra o Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social, né, oferece a todo esse público. Então, a gente realmente interioriza nossas ações junto à FEAM, mas também temos escritórios regionais em cerca de 8 municípios. Então, os nossos escritórios regionais cada escritório atende todos os municípios circunvizinhos, cobrindo aí também todo o estado do Amazonas. E, gente, é uma delícia. Se você não conhece a fundo o nosso interior, passe a visitar. Eu conheço quase todos os municípios, graças a Deus. E essa experiência que o Sebrae me trouxe é muito bom, porque as inserções que você faz têm uma repercussão muito grande na empresa, no município, para os cidadãos. Então, assim, vale a pena levar, né, esse desenvolvimento, esse crescimento tão necessário do nosso estado para o interior, né, para as cidades, para os outros municípios, que é tão concentrado hoje aqui em Manaus. 75% dos negócios, né, 70% a 75% das empresas, dos negócios, todo o volume de operação do estado está na capital. Concentrado aqui. Max? Olha, eu tenho uma pergunta para a Lamice, mas voltando à temática do economista, né, da figura do profissional. Eu tive conversando com os colegas do Sebrae ultimamente e vi que o Sebrae já não é mais o mesmo do que era há 5 anos atrás, há 10 anos ou há 20 anos. E eu queria perguntar da Lamice, na tua visão, Lamice, da nossa geração que estudou numa faculdade, passou a trabalhar dado uma determinadas circunstâncias, hoje a gente tem um mundo diferente, que tem agora inteligência artificial, tem ciência de dados, um monte de sistemas, né? Como é que você está vendo o trabalho dos economistas nessa nova perspectiva, né?
que é que os economistas estão fazendo de novo lá pelo Sebrae? Ou como é que você vê, qual é a dica que você dá para os nossos colegas economistas que estão se formando? O que é que eles precisam de competências para trabalhar como economista nos dias de hoje? Realmente as habilidades, né, elas devem ser sempre atualizadas, né, porque a cada momento, assim, você precisa estar apto, né, para o que está acontecendo no momento. E realmente a questão da transformação digital, né, que todos estamos passando, que já chegou, né, principalmente com a pandemia, acelerou muito essa transformação digital. Ela é um tema muito em voga, então os economistas eles têm que estar correndo atrás, principalmente de informação. Eu falo sempre, a informação é tudo. Você tem que estar se atualizando, você tem que ler muito, você tem que acompanhar o mercado financeiro. A gente gosta tanto, nós estudamos para isso, né? A economia do Brasil e do mundo, o mercado financeiro, hoje tem muitas alternativas de investimento, de mercado, de como ganhar dinheiro. Tem as questões dos bancos realmente, das fintechs, né, do microcrédito. Tem o crédito, assim, ele também ampliou muito, então tem várias linhas que eles podem estar seguindo. No Sebrae a gente foca muito em estratégias, em planejamento e em ação, né, porque a gente não pode ficar só na teoria. O economista, ele não pode ficar só na teoria, ele tem que também propor ações. Então, ele faz um planejamento, ele analisa cenários, analisa tendências e fala assim, a ação é essa, né? Vamos seguir esse foco, essas ações, para poder realmente ter o êxito, né, em cada ação, em cada projeto que esteja fazendo. Eu sou da época que fazia o projeto técnico, econômico, financeiro para fins de financiamento na munheca. Nós, né? Era nós, tudo calculado. nós. Se errasse um número, um cálculo, a gente tinha que saber aonde que tinha que mexer todos os itens. Não tinha planilha eletrônica, onde está ali alimentado o Excel, já com todas as fórmulas, que tu muda um número e muda todas as planilhas, porque já está tudo ali linkado. Não, a gente tinha que entender o que estava por trás para poder fazer qualquer alteração. E uma corrigia o trabalho da outra. Um economista corrigia o trabalho do outro economista para ver se estava tudo correto. Então, até hoje eu tenho essa questão. Eu não faço nada sem ler e sem corrigir. Porque tem que ter a correção para sair qualquer documento, qualquer projeto, qualquer trabalho. Então, isso são coisas que a gente adquire, né? Mas, realmente, eu falo muito isso. Gente, tem que estar atento. Eu estudo, eu leio todos os dias. Todos os dias eu leio. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu li, eu procuro me informar. Eu assisti o jornal para saber o que estavam falando, que inclusive o desemprego está em alta. Elevou novamente 8,8% de aumento do desemprego no nosso Brasil. Infelizmente, cerca de quase 900 mil pessoas foram desempregadas nesse primeiro trimestre, o que dá já um volume de 9,4 milhões de pessoas desempregadas no nosso Brasil. Não tem emprego para todo mundo. Para onde que eles devem ir? Para o empreendedorismo. Quem deve acolher esses empreendedores? O Sebrae. Então, é tudo muito linkado, né, gente? A gente tem que estar antenado. Eu, no meu caso, o Sebrae. Mas você que trabalha com projeto, você vai acolher empresas que vão estar se implantando, que vão estar modernizando, que vão estar ampliando. Cada economista tem que ver o seu segmento, o seu nicho e procurar atuar da melhor forma no seu segmento. Agora, gente, procurem se informar, porque quanto mais você se informa, mais você se encanta e ama, né, essa profissão que é tão encantadora. Perfeito. Legal, né? Muito bom. Eu falo tudo que a gente gosta de ouvir, né? Olha, o economista ele tem que se atualizar. Eu sempre falo, Lamis, que o economista é o melhor profissional do mercado, mas tem que querer ser o melhor, né? Porque você sai de uma faculdade ali com uma bagagem mediana, um pouquinho de tudo, mas tem que escolher a área que você quer atuar e, logicamente, querer ser o melhor naquela área. Por exemplo, a gente sente aqui que a Lamis fala com amor da profissão. Parabéns, Lamis. Muito obrigada. Não, e Marcos, quando este vídeo aqui for para o ar, né, vou pedir para os membros do Clube de Finanças assistir de forma obrigatória. Não só porque a Lamis acaba nos sendo uma madrinha para com o referência, clube, né? Que recebeu o Clube de Finanças, né, dentro do Sebrae, apoiando com o espaço físico para
aconteceu o Finance Talks, né? Mas dá essa visão do que é o economista, do tipo de trabalho, do tipo das empresas que tem hoje, que essa garotada acaba saindo da faculdade e desconhece, né? Não sabe. Acaba se tendo na faculdade um ambiente óbvio, um ambiente acadêmico, científico, de pesquisa, mas que quando vem para a realidade do mercado é uma realidade diferente, né? Se tem um outro ritmo, uma outra necessidade. Então, é de grande valor, né, as palavras da Lamice para com certeza, o lado prático da profissão. Nós estamos nessa nova pegada, sabe, Lamice? Nós estamos muito preocupados com o futuro da profissão. Ontem nós tivemos uma plenária onde a gente estava falando, né, exatamente isso, onde a gente precisa realmente que os currículos das faculdades sejam modernizados. Como você falou, o mercado ele muda, né? O que é hoje não era 5 anos atrás, nem vai ser daqui 5 anos para frente. Sim. Então o profissional, não só economista, como todos, mas principalmente o economista, ele tem que estar se atualizando caso ele queira se manter, né, no mercado. A gente tem uma preocupação muito grande porque o número de registrados do nosso conselho ele vem decaindo. Então tem que fazer um estudo, né, detalhado. O que está acontecendo de fato? Será se a falha está na grade? Será se modernizasse a grade iria trazer os novos horizontes, né? Para o nosso economista é uma coisa que a gente vai discutir. A questão também de divulgar, né? Quais as áreas que eles podem estar atuando, né? Porque são várias áreas, né? A questão do comércio internacional também chama muito a atenção desses jovens, porque hoje eles procuram muito falar inglês, né? A questão da globalização. Então, acho assim que mostrar quais as áreas, né, que eles podem estar atuando também. Sim. E não só restrito, que é muito mais amplo do que eles podem imaginar. Com certeza. Né? Porque o economista, ele estuda muito, é bem mais amplo a questão, assim, até do que outros cursos que focam mais direcionamento, assim, para um nicho menor, né? Eu acredito que o economista ele tem uma amplitude de visão. Sim, perfeito. Pegando a sua fala anterior, você falou sobre o trabalho no interior do estado do Amazonas. É muito interessante esse trabalho porque você conhece praticamente todos os municípios, mas alguns municípios que eu conheci, realmente a gente vê uma deficiência muito grande, né, principalmente na parte empresária ali. Tem inclusive colegas que não sabem formatar um preço de venda, né, algum comerciante e aí que entra o Sebrae com todo esse treinamento. Eu sempre falo nas minhas palestras o papel importante do Sebrae. Você falou em parceria com a FEAM. Grande abraço ao nosso presidente, Marcos Vinícius, que também nos deu a honra de estar aqui conosco, né? Inclusive falou da grande parceria que ele tem, de fato, com o Sebrae. Mas a gente sempre fala na questão de crédito, que é um desafio muito grande, porque muitas vezes aquela solução de pegar aquele dinheiro acaba levando a empresa para o buraco, porque ele não sabe administrar. Está aí a relevância de uma orientação, um crédito orientado, como vocês fazem, né? Me fala uma coisa, pandemia, você tocou assim lá a palavra pandemia, como é que foi o Sebrae durante a pandemia, como as estratégias que vocês desenvolveram para conseguir atender as empresas durante aquele período? Foi o período que elas mais precisaram ainda da gente, né? O que a gente fez? A gente teve que virar a chave do on pro off, do off pro on, assim, de um dia pro outro. Porque a gente teve que ficar em casa, todo mundo, o Sebrae ficou fechado e a gente teve que atender remotamente. Vocês continuaram atendendo de forma remota e nós aumentamos muito, exponencialmente o nosso atendimento, porque a gente ficou atendendo remotamente. Então a gente estruturou, a gente mandou todo mundo para casa, mas a nossa central de relacionamento nós instalamos, né, tudo que eles precisavam para atender mesmo de casa, o WhatsApp, tudo que a gente podia fazer para monitorar e para acompanhar esses empresários, a gente fez na questão remota. Não parou, então? Não paramos, pelo contrário, o nosso atendimento ficou maior ainda, via remoto, né? Sim. Online. Então, a gente atendeu muitas empresas e mostrou muita a necessidade do Sebrae e aquele momento que a gente tinha que ensinar para eles que eles tinham que vender através do delivery, que eles tinham que vender através da internet, que eles tinham que partir para o e-commerce, porque senão eles iam parar tudo, todas as vendas, né? Porque não podia ficar aberto, o meio físico estava fechado. Então, foi de suma importância esse momento e a gente potencializou ainda mais os atendimentos remotos e que estão grandes até hoje. Tanto é que hoje nós temos um núcleo
de eventos digitais que nós estruturamos esse ano, porque os eventos digitais você gasta muito menos e atinge um público muito maior. Né? Então, essa pegada veio para ficar. Agora, a questão do trabalho remoto, não. Eu senti uma grande diferença. O trabalho remoto, trabalhamos muito, executamos muito, alcançamos muitas metas. Mas aqui, né, tanto na capital quanto no interior, que o interior não tem internet, né, praticamente. O ideal é trabalhar da instituição mesmo. Ir para a sede, o presencial é mais importante e traz aí um volume de atendimento de metas maior, porque aí você potencializa os dois, o digital e o físico. Legal. Marcos, desculpa. Pode falar. Mas você tinha tocado você tinha tocado na questão do interior e eu me lembrei de uma situação que aí talvez agora com a presença da Lamice ela possa dar alguns detalhes. O Sebrae tem uma ação junto com a Junta Comercial para levar a essa, como é que podemos dizer, a questão da abertura de firmas, né, vamos dizer assim, digital no interior. Sim. No interior, né? E inclusive o Sebrae financiou essa infraestrutura. Sim. Né? Conta aí pra gente. É a Junta Digital, foi o projeto Junta Digital, nós percorremos com eles todos os municípios, a gente levando a Junta e eles instalando a Junta Digital em todos os municípios, principalmente onde tem Sala do Empreendedor, que é uma estrutura que o Sebrae fomenta que as prefeituras abram, né, a Sala do Empreendedor, e nós capacitamos as pessoas da prefeitura que ficam nessas salas, que são os agentes de desenvolvimento, que a gente chama carinhosamente de AD. Então, a gente capacita os ADs para atenderem os empresários e levamos a junta para capacitar também esses ADs para atenderem no registro de empresas. Então, hoje tudo é muito rápido. O Amazonas é um dos estados onde se registra a empresa mais rápido no Brasil, por causa dessa estrutura e dessa parceria com a Junta Comercial, que é a questão da rede SIM, Rede de Simplificação e Registro das Empresas. Perfeito. Isso aí. Fantástico, eu não sabia. Tu não sabia, né? Não. Olha, a nossa conversa está maravilhosa. Muita gente já não está sabe. Sinalizando ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você que está nos assistindo, que não está em Manaus, para os empresários que não estão em Manaus, ou até mesmo os que estão e não tiveram contato ainda com o Sebrae, caso eles queiram buscar um apoio, um contato, uma orientação do Sebrae, como é que faz? Então, nós temos o nosso telefone, que também é o mesmo número de WhatsApp, que é o 0800 570 0800. Diego, Ali, 0800 570 0800. Está na nossa tela aí. Isso, esse é o mais rápido que tem, porque você ou agenda um atendimento presencial ou já é atendido ali mesmo pelo WhatsApp. Tá. E aí tem a nossa sede na Rua Leonardo Malché, 924 Centro. O empresário pode ir lá. Pode ir lá no horário comercial, de 8 ao meio-dia, das 13 às 17, segunda a sexta. Temos a nossa sede no Aleixo, né, que é o Sebrae Aleixo, que fica ali. Sim. Ao lado, bem próximo do Tribunal de Justiça. Também tem um atendimento lá. Também atendimento presencial. Abrimos essa semana uma boa novidade, um ponto de atendimento no Shopping São José para atender ali os empresários da Zona Leste, que é uma zona que tem uma densidade empresarial elevadíssima no nosso estado. Muitas empresas. Né? Temos o nosso balcão de agronegócio na frente da feira Manaus Moderna, onde a gente atende os produtores rurais, que também são nosso público. Então, esses 4 são aqui em Manaus. Em Manaus. E aí temos escritório em Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Coari, Tabatinga. Temos um ponto de atendimento em Santa Isabel do Rio Negro, que cobre ali aquela parte do Alto Rio Negro. E temos, acho que eu estou esquecendo algum, tem Itacoatiara, Manacapuru, e temos Humaitá, que é no sul do Amazonas. Legal. Então, todos esses nós temos escritórios, sendo que Santa Isabel é ponto de atendimento, e todos esses atendem os municípios. Parintins também. Temos Parintins, que é onde, inclusive, o nosso ponto de atendimento é o nome do nosso querido presidente Antônio Silva. Legal. Inauguramos o escritório próprio lá no ano passado. Então, assim, temos todos esses escritórios, mas temos também o nosso portal, www.sebrae.com.br/Amazonas. Ou seja, você que é empresário que está nos acompanhando não tem como deixar de ser atendido. São muitas opções
além do telefone 0800, né? Isso. Max, nossas perguntas finais para a nossa diretora economista Lamice Said. Olha, presidente, não tenho mais perguntas. Eu acho que ela já nos passou tudo aquilo que estava escondido. Ela deu show aqui hoje, deu uma aula pra gente. O pessoal não sabe. Eu só tenho que agradecer. Agradecer pelo papo, agradecer pelas informações, pelo serviço do Sebrae e agradecer o apoio do Sebrae para conosco no Corecon e no Clube de Finanças. Lamice, suas considerações finais. Eu estou muito feliz em ter vindo. Eu gosto muito de estar próxima do Corecon. Corecon, tenha o Sebrae como uma extensão do Corecon. A casa é nossa, como eu já falei anteriormente. O que vocês puderem, precisarem do Sebrae, a gente está aqui para contribuir. Estamos sempre juntos para fortalecer, né, a nossa profissão, a nossa categoria dos economistas. E o Sebrae está sempre presente na vida do empresário, na vida do economista. Então, contem com o Sebrae, que o Sebrae conta muito com todos vocês. Em nome do Corecon Amazonas, eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi muito gratificante, muito informativo. Com certeza você que está nos acompanhando ficou sabendo de muita coisa, né, que o Sebrae faz. A gente não sabia, até mesmo eu, não sabia desse grau de atuação, esse trabalho belíssimo em apoio à pequena empresa, né, micro e pequena empresa aqui do nosso estado, do Amazonas. Muito obrigado, tá, Lamice? Obrigada também. Para você que está nos acompanhando, esse programa é um oferecimento do Amazônia Podcast, Estúdio Amazônia Podcast. Se você quiser fazer o seu treinamento ou até mesmo o seu podcast, pode procurar a Marina Evangelista, que ela vai estar pronta para lhe atender e com certeza fazer ali uma condição especial para você realizar o seu programa tiradamente e tornar realidade. Grande abraço, nos encontramos no nosso próximo episódio. Até mais.